Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rodrigo Portela. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, porque aqui a gente faz reviews de smartphones, smartwatches que vocês vão ver hoje, dentre outros eletrônicos. Galera, hoje eu vou trazer para vocês o review do smartwatch que me acompanha já há alguns anos. Não que esse seja o que tem me acompanhado, mas a geração desse cara tem me acompanhado já há pelo menos quase 3 anos. Hoje vocês vão ter aqui o review do Huawei Watch GT3. Dá uma olhada aqui na caixinha, na câmera mais próxima aqui de vocês, a câmera de cima. O Huawei Watch GT3 foi lançado agora quase um mês atrás. A gente está agora, quando eu estou gravando esse vídeo, é fevereiro, início de fevereiro de 2022. Eu passei por todos os modelos anteriores, tá? Todos eles. E eu continuei neles pela principal coisa que me atrai nesses caras aqui da Huawei. A construção, a qualidade é espetacular e a bateria é espetacular. Por muito tempo eu utilizei outro smartwatch que eu fiquei muito infeliz com que eu tinha que carregar ele todo dia. Tô pensando em voltar para fazer uns testes agora, mas cara, o que me manteve nesse cara foi o que eu falei para vocês. Bateria dura demais, a Huawei promete 14 dias aqui, vou adiantar para vocês. E a qualidade é espetacular em todos os dispositivos que eu já comprei e já recebi aqui da Huawei no canal. Então, sem mais delongas, bora lá, vamos começar o review, falar o que eu achei desse cara aqui nessas 2 semanas utilizando o Huawei Watch GT3. Vou começar com o que vem na caixa, né? Primeiro mostrar mais uma vez para vocês, essa é a caixinha do Huawei GT3, modelo de 46mm, aqui identificando App Gallery, né? Ó, Explore it on App Gallery, tem a loja de aplicativos da própria Huawei, tá? Caixinha aqui com especificações aqui na traseira. O que vem dentro dessa caixa é única e exclusivamente este carregador aqui por indução, onde você vai colocar o relógio para carregar. Isso aqui você vai colocar no seu carregador que você já tem, tá? Não vem adaptador de tomada. E, obviamente, o próprio relógio, tá? Aqui está o Huawei Watch GT3, pessoal. Essa aqui é uma versão da Watch Face que tá nele aqui. Então essa aqui é o Always On já, é a telinha Always On mostrando para vocês. Então essa tela aqui você pode optar para deixar sempre ligada e óbvio que aqui ela está sempre ligada. Se eu clicar, olha só, ele vem e vocês viram que ela obedece, tá? Ela obedece mais ou menos o padrão que tá a Watch Face que você está utilizando na hora. Então, vocês viram que a hora que ela apagar de novo aqui, não sei se ela vai demorar porque eu estou mexendo um pouco a mão, ela vai ficar no padrão utilizando um pouco menos de energia, tá vendo? Ó? Esse aqui é o de modelo de caixa de 46mm, a Huawei lançou também o de 42, tá? Na descrição do vídeo, pessoal, para adiantar, porque vocês sabem, é um review de usuário, eu uso as coisas. Se eu esquecer alguma coisa, por favor, se você colocar na seção de comentários e eu ver, eu respondo, mas se não, na descrição do vídeo tem o local onde você pode comprar este cara, as lojas, você pode encontrar na Americanas, no Submarino, vai ter o link aí na descrição e vou deixar também o link do site da Huawei, tá? Não achou a especificação, não falei alguma coisa que você queria escutar? Recorra aí ao link da descrição que a sua dúvida pode ser sanada aí se eu esquecer de falar alguma coisa. Mas voltando aqui pro relógio, tá? Essa aqui então, esse modelo aqui é o modelo com 46mm, olha só, a caixa é de aço, tá pessoal? Aço inoxidável, então tá vendo que a qualidade é o que eu falei para vocês no começo do vídeo. A qualidade é extrema, absurda nos dispositivos da Huawei. Essa tela aqui é uma tela AMOLED, então você tem uma tela AMOLED aqui de 466 por 466 pixels, densidade de 326 ppi. Muito boa. Essa telinha aqui, a qualidade é absurda. Isso aqui é uma coroa que não gira, né? Então esse anel aqui, ele não gira. Tem marcado aqui, como vocês podem ver, os minutos das horas, para você se localizar quando estiver utilizando uma versão de relógio com indicador que vai girando, né, com ponteiro. Aqui desse lado a gente tem um botão de função aqui embaixo e aqui um botão que vocês estão vendo que ele tem uma coroa, inclusive tem algo escrito aí. Você pode girar, já vou mostrar as funções, tá? Aqui esse modelo que vem com essa pulseira de plástico, né, essa pulseira de borracha, aliás. Esse padrão de pulseira aqui, como em todos os outros dispositivos da Huawei, é simplesmente você puxar para cá, você tira a pulseira com a mão, com o dedo aqui, ó, tá? E essas pulseiras aqui você pode encontrar em qualquer relojaria, só encontrar o padrão e vai colocar certinho, pode colocar qualquer pulseira, não precisa comprar pulseira da Huawei, ó. Puxou para cá, você vai tirar a pulseira. A traseira aqui, ó,
Eu falei que você tem uma caixa aqui de aço inoxidável, você tem um tratamento aqui que é de safira para evitar riscos e ter uma resistência um pouco maior, tá? Você tem o dobro de sensores aqui que você tinha na geração anterior e esse relógio, como eu falei, pessoal, é excelente e muito bem construído. Pulseira de borracha, mas a gente tem uma versão que tem pulseira de couro. Aliás, você tem algumas versões desse watch aqui. Você tem a versão dessa aqui, que é a versão normal, tá? Você tem a versão clássica, que vem com pulseira de couro, também de 46. Você tem a versão Runner, que a Huawei lançou uma versão Runner, que o Runner, a diferença é que ele é um pouquinho mais leve, é voltado um pouco mais para a galera que faz esporte realmente de movimento, vai se movimentar mais, porque nas laterais, na pulseira aqui, ó, até no começo de onde você vai encaixar a pulseira, ele tem nesta área aqui, ó, o GPS integrado, a versão Runner desse cara, tá? Então ele tem uma maior precisão para quem vai monitorar as atividades ao ar livre, certo? O Runner custa quase R$300 mais caro que essa versão normal, tá? Essa versão normal, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ela está em R$ 1.899. Cheque o link da descrição, porque pode estar mais barato. Adicionalmente, entra aí no nosso canal de ofertas que eu vou postar lá também. Posto sempre ofertas lá dentro de smartphones e smartwatches também, tá? Esse cara tava R$ 1.899, a versão clássica R$ 1.999 e a versão Runner R$ 2.199. Além do modelo de 46, que é esses modelos que eu falei para você, você tem também a versão de 42 polegadas, deve estar aparecendo aí na tela, que é para quem tem o pulso menor e quer um relógio um pouquinho menor, tá? Lembrando que a versão menor tem tela menor, obviamente, e vai ter uma bateria que dura um pouquinho menos. Essa é uma diferença primordial, por exemplo, no uso desses dispositivos. Mas continuando aqui, pessoal, ó, essa coroa aqui gira e eu vou mostrar para vocês, ó. Vou apertar aqui o botão, ó. Apertei o botão da coroa, ele acendeu. Se eu apertar mais uma vez, ó, ele mostra os aplicativos. Eu posso navegar pelos aplicativos aqui, ó. Todos os aplicativos eu posso clicar a hora que eu quiser. Eu posso dar zoom com a coroa. Então essa coroa aqui, ó, dá zoom, ela tem movimento, ó. Posso dar zoom e ainda com zoom movimentar entre os aplicativos se eu tiver dificuldade para enxergar. Ele vem com Harmony OS esse cara, então não é Android OS, é Harmony OS, um sistema da própria Huawei que tem nesse cara aqui, no Huawei Watch GT3. Vou clicar de novo aqui, ó, e se a gente clicar em qualquer coisa, vocês vão ver que ele tem batimento cardíaco, todas as funções. Isso aqui, se você não gosta dessa maneira, você pode colocar no formato lista, tá? Vamos entrar aqui, ó, vou mostrar as funções. Arrastando de baixo para cima, a gente tem aqui o botão configurações, o drenar, que é para drenar água, né? Então se eu clicar aqui, se tiver com água, ó, ele vai ficar apitando, tá? Para drenar quando você tomou banho ou se você entrou na piscina. Aliás, tem proteção aqui até 50 metros, 5 atmosferas, pode utilizar na água tranquilo. Para encontrar o smartphone, já que ele vai estar pareado, o não perturbe, para quando você não quiser receber notificações, alarme, tela ligada, ele apagou aqui, tela ligada, tá? E você pode deixar essa tela ligada, você pode escolher quanto tempo. Então, por exemplo, ó, tá 5 minutos, eu vou deixar ativado aqui enquanto eu faço esse review para vocês. Então todas essas funções só arrastando ali de cima para baixo. O configurações está aqui, mas se eu quisesse, eu posso acessar as configurações por aqui, ó. Então eu posso achar as configurações por aqui e aqui eu começo a configurar o Huawei Watch GT3, tá? Ó, configurações de Bluetooth, você pode parear aqui o seu smartphone, obviamente, pode parear um fone de ouvido sem fio, você pode escolher os mostradores do relógio por aqui. Tá? E aqui você ativa a função AOD, que é Always On Display, que é aquela que vocês viram o Watch Face, quando ele desliga a tela, ele ativa aquela outra Watch Face. Se você não quiser, é simplesmente você desabilitar isso aqui, para quando você viu a hora, ele vai apagar e vai ficar com a tela preta, tá? Estilos aqui, ó, você vai ter os estilos, ó, tá? O estilo que você quiser do Always On Display, você pode escolher aí o estilo padrão. Para voltar é sempre arrastando daqui para cá. Tá? Ó, tem aqui, ó, levantar o pulso, configuração para levantar o pulso e você vê as horas. Tem todas as configurações para você configurar do jeito que você quiser. Tá vendo aqui, ó? O início, onde eu falei para vocês, você pode escolher por lista. Então, se eu apertar em lista, a partir de agora, quando eu apertar esse botão, tá em formato lista e eu posso utilizar a coroa assim, ó. Tem gente que vai preferir desse jeito e aí você vai arrastando para conseguir as configurações da maneira que você quiser. Por aqui, simplesmente, ó, tem treino. Dentro de treino, pessoal, tem mais de 100 tipos de exercícios físicos. Dá para você configurar o tipo de exercício do jeito que você quiser, certo? Dá para configurar o tipo de treino, dá para
natação, corrida, caminhada, qualquer coisa. Ele tem um modo que pode detectar, que você pode ativar para ele detectar assim que você está em movimento, para ele detectar se você está em atividade física e vai avisar você para começar a monitorar a atividade física. Não se preocupe com tanto que tem de coisa aqui, dá para você monitorar praticamente qualquer exercício físico. Mais uma vez, quer o nível maior de precisão nesse cara com GPS? Tem a versão Runner, que inclusive é mais leve que esse. Voltando aqui, então dentro de treino, ó, aliás, eu vou clicar aqui e mostrar para vocês. Esse aqui é o botão de função. Você pode configurar o botão de função para acender a lanterna, para ser um modo rápido, tá? Ou o padrão, você apertou aqui, ó, ele vai trazer os treinos. E aqui você vai viajar aqui por todas as categorias que você pensar e imaginar de exercício físico que tem, e você ainda pode configurar cada um aqui dentro. Clicou aqui, você pode estabelecer meta, lembrete, ó, bateria, desempenho, a rota. Cara, você pode fazer tudo configurado do jeito que você quiser. Ainda tem aqui, ó, monitoramento de frequência cardíaca. Então ele monitora a frequência cardíaca, vai ter o monitoramento de SpO2, que é a oxigenação sanguínea. No momento que a gente está passando, isso aqui é muito bom ter. Tem também a aferição da medição da temperatura da pele, tá? Aqui você tem o Vida Saudável, que é para acompanhar, o registro de atividade, seus passos, calorias perdidas, o monitoramento de sono, que eu gosto demais, cara, muito, muito, muito. Isso aqui é muito preciso, é um dos motivos que eu mantenho esse relógio, tá? Quando eu durmo mal, eu estabeleço pelo menos para mim tirar um cochilo no meio da tarde, entre uma atividade e outra, ó, dormir até que bem hoje, ó, objetivo 8 horas, tá? Então, esse é muito bom, porque a bateria dele dura demais, então você não precisa se preocupar. Ai, quero monitorar meu sono, preciso carregar, porque senão não vou passar a noite com esse cara. Ah, hora de tomar banho, vou colocar para carregar aquele relógio que só dura um dia e meio. Ah, eu cheguei em casa, vou tomar banho e deixo lá para carregar, porque eu tenho que dormir com ele para poder monitorar o sono. Esse cara você não precisa tirar, tá? No meu uso, ele chegou, quando eu abri a caixa, já estava com 85% de bateria, eu carreguei até os 100%, ele durou 11 dias de bateria. Fazendo o que, Rodrigo? Não estou fazendo nenhuma atividade ao ar livre, só monitorando o batimento cardíaco contínuo, monitoração de oxigenação contínua, o monitoramento da pele, né, da temperatura da pele contínuo e verificação de hora e essas coisas que eu verifico durante o dia. Às vezes, uns 5 minutos de tela ativada para monitorar alguma coisa, atendendo uma chamada ou outra, durou 11 dias. A Huawei diz que ele pode durar 14. Na descrição aí, é bom você acessar o link depois e leia também. A Huawei diz que se você fizer uma atividade intensa, ainda assim ele pode durar 8 dias. Vamos ser pessimista que esse cara aqui dure com atividade intensa 5, 6 dias. É excelente. O que eu não gosto mesmo é de carregar todo dia e aqui eu não tenho a necessidade. Voltando, falei da oxigenação, falei aqui da temperatura da pele, registro de atividade, sono, tem a medição de estresse aqui também, ó. Exercício de respiração para quando você estiver estressadinho, é bom colocar ele para lembrar, para fazer um exercício e se acalmar. Registro de chamadas, ele vai acessar a agenda do seu smartphone, vai localizar seus contatos, então você pode deixar ele acessar seus contatos para informar quem está te ligando. Ele pode atender ligação e você pode atender com o relógio no pulso, certo? Aliás, vou colocar ele no pulso, você atende as ligações com ele no pulso. Esse Bluetooth aqui tem alcance de até 100 metros sem barreiras. Obviamente, se tiver uma parede ou outra, ele vai diminuir isso. Mas aqui em casa, com 2 paredes para lá ainda, 3 paredes, ele foi capaz de atender ligação sem problema enquanto o smartwatch o smartphone estava carregando. Legal de falar para vocês, funciona tanto com iOS, ou seja, com o seu iPhone, quanto para Android. Tem gente por aí que eu vi falando que não tem restrição. Bom, pessoal, antes você tinha algumas restrições quem utiliza iOS, que é esse cara. Agora diminuíram, mas existe ainda. Tipo, você agora consegue transferir as coisas para ele, você consegue escolher as watch faces que alguns modelos para trás você não conseguia. Com iPhone você consegue escolher as watch faces, você consegue utilizar o Huawei Health tranquilamente, inclusive vai sincronizar com o saúde do próprio iPhone. Há algumas coisinhas que funcionam com o Android, por exemplo, que não funcionam aqui, é responder o WhatsApp, por exemplo. Ó, eu vou colocar aqui para vocês, ó, vou arrastar notificações, ó, tem aqui um grupo, né? Eu vou colocar aqui para responder. Ele tem respostas, só que não funciona no iPhone. Pelo menos enquanto eu estava utilizando ele, no iPhone não funcionou. Você pode responder com respostas pré-programadas ou com emoji, ó. Posso responder com emoji, posso voltar para cá
e posso responder com ok, sim, obrigado, não, obrigado, ótimo, ok, obrigado, até breve, quase lá, desculpe, estou ocupado ou não, tá? Mas você não pode apertar um botão para falar com áudio, para transcrever ou para mandar o áudio, não dá, tá? Então é um Harmony OS da própria Huawei. Tem aplicativos que você pode instalar aqui, mas vou adiantar, mesmo no Android tem muito pouco aplicativo, você não vai conseguir instalar, por exemplo, o Strava, vários aplicativos não vão funcionar nem com Android. Aplicativos realmente que você pode utilizar nos seus outros smartwatches por aí, com o Android Wear, por exemplo, tá? Não vão funcionar aqui. Dá para instalar alguns aplicativos, calculadora, mapa offline, mas por enquanto ainda são poucos. O monitoramento cardíaco, para mim, foi muito bom, eu fiz comparação com alguns outros que eu tenho, inclusive o modelo anterior da Huawei, é muito preciso esse aqui. Monitoramento de oxigenação também, o monitoramento da pele também, que ele vai medir entre 32 e 34, que é o ideal, vai monitorar direto e mostrar para você, caso você esteja com febre, com temperatura normal, dá para ter uma noção também. E terminando as coisas que tem aqui, ó, ainda tem o clima, carteira, tá? Temporizador, alarme, lanterna, encontrar que tem lá nas configurações e dentre outras coisas. Vou mostrar para vocês, ó, de baixo para cima eu já falei que são as notificações, então você vai ver as notificações, tá? Pode ler aqui alguns caracteres, tá vendo, ó? Não todas as mensagens, eu vou apagar aqui. Você pode puxar daqui para cá, você vai ter acesso, ó, ao clima, minha localização tá aí e o clima. Você pode reproduzir música nele, tá? Se eu der um play ele vai reproduzir, ó. Eu vou tocar aqui, vocês vão ver, ó. Eu posso aumentar o volume se eu quiser, posso diminuir o volume, posso reproduzir nele ou posso reproduzir via Bluetooth conectado nele ou reproduzir o que estiver sendo reproduzido de música no meu smartphone. Tanto o Android quanto o Apple, ele consegue reproduzir as músicas, dar pause, adiantar, voltar, também no iOS, então no iPhone também vai funcionar. Pressionando aqui, a gente vai trocar de watch face, então tem várias, ó. Eu gosto muito de utilizar essa aqui, tá? Mas você pode utilizar algumas mais clássicas. Tem muitas realmente aqui, eu apaguei algumas porque eu não gosto de ficar com muitas, ó. Esse aqui é mais classiquinho, ó, tá? Ou classicão se você quiser, ó. Fica bonito, dependendo da roupa que você vai utilizar, do look do dia, você pode escolher por uma dessa ou uma outra, tá? Arrastando aqui para a lateral a gente tem o monitoramento do coração, né? Batimento cardíaco, aqui o sono, aqui a temperatura, ainda dá para ver detalhes, né? Se você clicar, aliás, ó, você tem detalhes e pode arrastar para ver os outros dias. Voltar é sempre para cá, tá? E aqui tem oxigenação, por exemplo, ó, tava aqui uma hora atrás 99 e aqui ainda tem outras coisas que você pode colocar. Atividade, a lua, tem fases da lua, por exemplo, tá? Ó, lunar, você vai vendo aqui, ó, as fases da lua. Pode rodar tudo isso aqui com a coroa, tá? Ó, tudo isso aqui que você viu aqui, quando tem outras coisas aqui dentro, você pode rodar com a coroa e ter acesso a tudo isso aqui. Tudo que puder ter rolagem, você consegue rolar com a coroa. Vou até entrar aqui de novo nas configurações, vocês verem que também nas configurações você pode ter acesso tudo com essa coroa aqui do lado, tá vendo? Ó? Tudo. Abrindo aqui o aplicativo Huawei Saúde, ó, vocês estão vendo aqui tudo que você pode monitorar. Você pode ter acesso inclusive a outras coisas, que eu tenho balança aqui também deles. Ó, tudo que foi captado, o sono, o monitoramento de sono aqui é absurdo da Huawei, sono REM, cara, é muito legal isso aqui. E ainda em dispositivo você pode configurar, ó, posso trocar os mostradores, tem uma infinidade de mostradores aqui, ó. Ele vai demorar um pouquinho porque esse telefone que eu estou utilizando aqui como teste é um mais basiquinho, então nada a ver, mas ó, tem muita watch face, muita, gratuita e paga. Aqui vocês viram que apareceu umas pagas e aqui são os meus, tá? E aqui ainda, ó, você pode configurar a carteira, que não vai funcionar aqui no Brasil, isso depende muito da localização. Música, você pode transferir música para eles. E o App Gallery, que você pode achar alguns aplicativos para poder instalar no relógio. Então ele é realmente um OS, tá? Tem um sistema operacional, você pode desinstalar e instalar alguns aplicativos, tá? Mas vou adiantar para vocês, a maioria dos que você conhece por aí não vão estar disponíveis, ó, tá vendo? Isso aqui é o que tem por enquanto. Se a gente clicar aqui no relógio, vocês vão ver as configurações, certo? E aqui eu posso configurar totalmente o relógio, contatos, relatório de clima, notificações. Então tudo isso aqui você pode ativar ou desativar o tipo de notificação, por exemplo, que você quiser, ó, configurações de dispositivo, restaurar padrão de fábrica, atualização de firmware. Salientando, pessoal, funciona com o iOS. O que não funcionou aqui com o iOS para mim
foi respostas do WhatsApp, nem aparece. O WhatsApp não aparece com o iOS para você dar essas respostas automáticas. Ó, coloquei no pulso porque eu falei que ia colocar no pulso e acabei não colocando, né? Ó, esse é o Huawei Watch GT3 Pro. Dá uma olhada. Pro não, né? Esse é o GT3, não é o Pro. Olha, esse botão aqui é bem maior. Se a gente colocar o GT2 Pro, ó, esse é o GT2 Pro. Tá vendo que o botão é menor, o botão daqui é redondo também. Tem uma marcação que não tenha os números aqui no GT2 Pro. Esse é o GT3 Pro e eu gosto de utilizar essa watch face. Vamos clicar. Eu gosto de utilizar essa watch face aqui, ó. Cadê? Essa aqui que vem por padrão até, porque ela mostra tudo, ó, o dia da semana em português, e eu posso clicar aqui, ó, nos widgets aqui e ainda acessar o que eu quiser, temperatura, o que eu quiser, caloria, só tocando essas beiradinhas aqui, tá? Então é assim que ele fica no pulso. Eu gosto desse modelo maior, eu acho que o menorzinho de 42 não fica legal para mim, ó. E é muito bem construído, ó. Ele já entrou aqui no Always On Display, que fica essa tela um pouquinho menos acesa. Esses 11 dias que eu utilizei ele, que eu falei que durou 11 dias, não utilizei com o Always On Display ligado. Eu liguei agora para mostrar para vocês, tá? Não sei quanto tempo que deve durar com o Always On Display ligado, mas pode ser que esse tempo caia um pouco ou caia bastante. Isso vai depender de uso também, tá? Se vai depender, se é aquela pessoa muito maluca que você... Ó, já vou fazer a recomendação para vocês. Não habilite tudo lá nas configurações para receber notificação de tudo. Eu desço só notificação de WhatsApp e eu não tenho um monte de grupo, eu tenho um só, certo? E mesmo assim, de vez em quando ainda eu pego e faço isso aqui, ó. Eu ativo ele e venho aqui e aqui, clico aqui, ó. Não perturbe para não receber notificação. Quanto mais notificação você receber, quanto mais você checar as coisas todo dia, toda hora, isso vai drenar drasticamente o seu nível de bateria. Presta atenção, porque às vezes você compra um smartwatch desse, é excelente, não é à toa que eu venho utilizando por anos, certo? Ó, eu estava utilizando o GT2 Pro antes desse, tá? Se você fizer muita coisa, óbvio, cara, pode drenar muito a bateria, e aí você fala, putz, o cara falou que dura 10 dias, 11 dias, comigo durou 4 dias. Depende do uso extremo. Quanto que você faz de exercício todo dia vai variar de pessoa para pessoa. Mas acho que, no mínimo, se você for o cara que faz muita coisa, cara, é tipo impossível ele não durar pelo menos 5 dias. Eu acredito. Finalização, pessoal, desse vídeo. Pessoal, ele tá no meu pulso já faz 2 semanas, certo? Eu carreguei ele faz 3 dias. Deixa eu ver quanto que tá a carga dele. 65%, eu utilizei esses 3 dias um tanto quanto, porque eu fiz a análise mais profunda e gravei uns takes já desse cara esses dias. Tá com 65%, eu carreguei pela última vez há 3 dias e meio, quase 4. Ele dura bastante, a qualidade é espetacular, não só desse, dos outros modelos da Huawei. Tá? Uma das minhas escolhas, a primeira é a bateria que dura demais, a segunda, o watch é estiloso e a construção é sempre primorosa da Huawei. Lado bom é esse, vai ter muita bateria. Para mim, que faço pouco exercício, ou para a galera que ainda faz um tanto quanto exercício, acho que o GPS vai ser muito bom. Ele não tem um GPS só, tem 5 GPS funcionando para fazer a sincronização desse cara. Tem bússola, tem altímetro, tem medidor de pressão atmosférica, tem uma porrada de coisa. Vai funcionar bem. É assim, se você quiser precisão maior, vai ter que ir de modelo Runner, tá? Lado ruim, não tem muitos aplicativos para instalar. Aliás, antes nem tinha possibilidade, agora tem alguns. Nenhum que eu vou falar para vocês que é muito relevante, então esse é um lado ruim desse cara. Ladozinho ruim também que não funciona exatamente na Apple como funciona no Android, então você tem essa limitação que eu falei que eu encontrei por enquanto de WhatsApp. O preço também tá bom, não é um absurdo como outros smartwatches que tem por aí. Vai da sua escolha, tá? Você querer uma bateria maior, ou alguns relógios, por exemplo, que tem medição de pressão sanguínea, que tem ECG, que é o eletrocardiograma, esse não tem nem medição sanguínea, nem eletrocardiograma, só que a bateria dura 14 dias para algumas pessoas. Certo? Você pode escolher em alguns smartwatches que tem isso e ter que carregar a cada um dia e meio. Aliás, não existe um dia e meio, né? Eu não encontro um horário no meio do dia para carregar de trabalho. Eu carrego uma vez por dia de toda maneira. Bom, pessoal, esse é o meu review. Espero que seja suficiente para vocês entenderem. Eu gosto, utilizo. Quem vê meus vídeos todos aí pode pegar todos os meus vídeos e olhar. O meu pulso sempre estava com o GT2 Pro. E os outros antigos também. Os GT1, o GT, sempre utilizando os dispositivos da Huawei. Pode procurar, eu recomendo
Com certeza, mas muita certeza. A parte que eu não recomendo, vocês já ouviram falar aí, tá? Se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês, você vai falar, pô, você não falou isso aqui. Desce na descrição, tem o link para comprar esse cara, tem meu canal de ofertas também aí na descrição e tem o link do site da Huawei para você esmiuçar alguma coisa se eu não falei aqui para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.